Olá, seja bem-vinda, seja bem-vindo. Quinta-feira, 16 de setembro de 2021. Começa agora o Câmara Notícia ao vivo, 12:03. Eu quero a sua participação. Envie a sua mensagem para o número do nosso WhatsApp, que já está aqui embaixo da sua tela. 19 é o nosso DDD, 978293776. Mande o seu elogio, uma crítica construtiva, o que você quer assistir aqui no Câmara Notícia. Lembrando que você tem a possibilidade de enviar uma mensagem através do nosso QR Code. Olha só, estou apontando aqui para ele. Pegue o seu celular, abre a câmera como se você fosse tirar uma foto. E você aponta para este QR Code e já vai aparecer na tela do seu celular o WhatsApp da TV Câmara Campinas. Você aperta e a gente conversa ao vivo. Confira agora os destaques de hoje. Na 13ª reunião ordinária, vereadores aprovam em primeira análise projeto de lei do vereador Nelson Osseri que obriga comunidades terapêuticas a divulgarem o recebimento de verba pública. Vereador Luiz Cirilo protocola requerimento para a criação da Frente Parlamentar da Advocacia de Campinas. Vereador Carlinhos Camelô propõe criação de Frente Parlamentar para os microempreendedores. E como está a sua noite de sono? O quadro Saúde Agora aborda os distúrbios do sono. Olha só, agora no mês de setembro, nós chamamos a atenção para a conscientização para a inclusão das pessoas com deficiência. E aqui em Campinas nós vamos abordar, a partir de agora, o Programa de Empregabilidade Inclusiva, que oferece a qualificação profissional para as pessoas com deficiência. Então eu aciono o nosso repórter André Aranha, que tem mais informações. Olá, André, seja bem-vindo e boa tarde. Pois é, boa tarde para você, boa tarde para todo mundo, Gabriel, que está acompanhando o Câmara Notícia. Bom, a gente vai falar bastante a respeito deste assunto, inclusive a secretária Célia Leão, do Governo do Estado de São Paulo, já está aqui conosco, ela vai bater um papo com a gente. Antes, eu vou conversar com a Viviane, que é da Guardinha, justamente para falar a respeito dessa situação que você colocou, porque já foram feitos 67 atendimentos, 10 pessoas já conseguiram arrumar um emprego, né? 4 empresas já estão fazendo parte aí desta parceria e isso é muito legal. Então, eu queria que você falasse primeiramente a respeito disso, Viviane. Qual a importância da Guardinha, essa parceria que tem com o Governo do Estado de São Paulo? Boa tarde. Boa tarde. Bom, o PEI, na verdade, ele é um projeto, né, em parceria com o Governo do Estado e ele já vem aí como resultado de um trabalho que a Guardinha e a Rede de Campinas vem fazendo de inclusão da pessoa com deficiência no mercado de trabalho. Então, para a gente foi uma honra aí, né, ter o polo e poder participar desse processo em rede. Então, é importante registrar que a Guardinha faz um trabalho em rede. Então, ela conta com a Sorri Campinas, conta com o CEDES, que também tem know-how na área de inclusão da pessoa com deficiência no mercado de trabalho, né? Então, hoje a gente está, desde o dia 30, trabalhando, né, 30 de julho com o polo, já tivemos resultados, a gente está muito otimista. Acredita que na medida que as pessoas forem conhecendo o polo, elas vão se aproximando tanto as pessoas quanto as empresas, porque isso que é importante, né? O polo, ele por si só não dá resultado, então é necessário que a empresa esteja disponível e a pessoa com deficiência também nos procure para que seja feito um trabalho em conjunto. Como é feito o trabalho aqui com essas pessoas que procuram vocês? Então, todo o projeto ele é pautado na metodologia do emprego apoiado, né? Então, ele tem um trabalho anterior, então a pessoa chega, ela é direcionada, tem a definição de perfil, né, vocacional, tem o trabalho com a empresa, onde também é pensado a vaga para essa pessoa nesse local de trabalho, é feito um trabalho com a equipe e depois o acompanhamento pós-inclusão. Tá bom, muito obrigado pela sua participação aqui. Eu que agradeço. Legal. Bom, agora a gente vai bater um papo, como eu disse, a Célia Leão já está aqui conosco. Tudo bem, secretária, para falar a respeito da importância deste mês de setembro, não é? Inclusive nós estávamos conversando antes do início da nossa participação ao vivo aqui na TV Câmara Campinas. São algumas datas importantes que a senhora estava mencionando. Então gostaria que começasse a entrevista falando a respeito disso, dessa importância. Muito obrigado por atender a nossa reportagem.
Obrigada, André. Na verdade, uma alegria para nós estarmos aqui na TV Câmara, falando com as pessoas que estão nos acompanhando neste momento. Uma TV que é muito assistida, porque interessa a todos na vida da sociedade, da cidade, não só de Campinas, mas da região onde pega a TV Câmara, exatamente para a gente falar da questão de empregabilidade para as pessoas com deficiência. A Viviane foi fantástica, né? De modo muito conciso, muito rápida. Ela já trouxe aqui, delineou exatamente essas parcerias, né? SESC, Sorri Campinas e começando todo esse trabalho, ou recomeçando, ou dando continuidade, a Guardinha. A Guardinha que entende do trabalho, a Guardinha que entende de emprego apoiado, que já tem expertise nessa direção e que agora recebe, junto com o governo do Estado de São Paulo, junto com o governador João Dória, obviamente, sem o governo instalado, sem o apoio do governador ou do vice-governador Rodrigo Garcia, a gente não conseguiria ter esses polos de empregabilidade. Agora nós temos junto também, com o apoio do prefeito Dário Saad, enfim, é a sociedade que nos ajuda. Este polo é um programa do governo do Estado de São Paulo, através da nossa Secretaria de Estado dos Direitos da Pessoa com Deficiência. Essa secretaria, que o próprio nome diz, luta e garante os direitos de todas as quase 3.400.000 pessoas com deficiência, não necessariamente na empregabilidade, mas em outros temas também, porque é transversal o tema, André, que atende as pessoas com deficiência, seja saúde, educação, turismo, transporte, segurança pública. É isso exatamente que a gente quer. E agora, como você perguntou, a importância do mês de agosto. O mês de agosto é extremamente importante, quer dizer, de janeiro a dezembro, todos os meses são importantes, né? As semanas, os dias e as horas, é a vida. Assim a gente vai vivendo, mas o mês de agosto ele tem uma simbologia. No dia 21 de agosto, que vai ser setembro, que vai ser semana que vem, essa simbologia é o Dia Nacional de Luta da Pessoa com Deficiência. O que significa isso? Dia Nacional de Luta das Pessoas com Deficiência. Que a sociedade como um todo, poderes públicos, né, legislativos, executivos, municipais, estaduais, nacional, federal, não importa. E as instituições, né, as associações, sindicatos, não importa a igreja, que a sociedade tenha uma visão da vida das pessoas com deficiência, né? Exatamente isso que a gente quer. E há um mês que nós temos também o setembro, que a gente chama verde, né? Que é o setembro onde inclui também pessoas com deficiência intelectual. E as pessoas com deficiência intelectual também participam do nosso PEI, Polo de Empregabilidade, que a nossa secretaria fez parceria com a Guardinha, através do... Aliás, o governo de São Paulo fez parceria com a Guardinha através da nossa secretaria. Esse é o trabalho, empregar, como disse a Viviane, pessoas com deficiência que vêm, são atendidas na chegada, são atendidas durante e são atendidas depois, para ver se ela está bem empregada, bem atendida e também para ver se o empregador está contente com o trabalho que essa funcionária nova ou funcionário está desempenhando na sua indústria, na sua empresa, no seu comércio. Exatamente isso é o emprego apoiado. Tem idade mínima, secretária? Tem idade mínima pela legislação brasileira, né? A legislação brasileira é muito clara, legislação trabalhista, de 16 anos aprendizes e depois de 18, e nós temos um recorte, nossa secretaria, nós PEI, junto com a Guardinha, o recorte que vai até 60 anos. Eles falam 59, eu já fecho os 60 anos. Claro que as pessoas depois dos 60 anos podem trabalhar com deficiência ou sem deficiência, depois de 70, 80, esse limite não existe na lei, mas a gente faz um recorte, porque nós também qualificamos as pessoas com deficiência que não estejam totalmente qualificadas, que queiram se profissionalizar nesse ou naquele tema. Além do emprego apoiado, além desse PEI, nós temos cursos também que nós fazemos com a Univesp, que é a Universidade Virtual, com o Centro Paula Souza, que Campinas e região conhece, que é o Centro Educacional de Excelência. Nós fazemos com o Sebrae. Então, nós não pegamos só a pessoa com deficiência, vamos lá no mercado de trabalho. Nós ajudamos e apoiamos essa pessoa para que também tenha conhecimento, aprendizado, para melhorar a sua condição de entrar no mercado de trabalho. Inclusive eu estava conversando com a Viviane sobre isso, que já falou com a gente ao vivo aqui na TV Câmara Campinas também, né, secretária, falando a respeito desta importância de preparar o profissional também para o mercado de trabalho, né? Claro, isso é importante. Você não pode ter no mercado de trabalho alguém que não corresponda às ansiedades e necessidades da empresa. Se você vai contratar alguém para fazer X serviço, essa pessoa tem que saber executar esse serviço.
Então, às vezes, essa pessoa tem muitas condições de executar esse serviço, mas ela precisa de um apoio, de um aprendizado. Então, nossa Secretaria de Estado dos Direitos da Pessoa com Deficiência, junto com a Patrícia Ellen, que é a Secretária de Desenvolvimento Econômico do Estado de São Paulo, nós fazemos um trabalho conjunto, e outras secretarias também nos ajudam, como Justiça, Social, etc. e tal, para nós fazermos esses cursos e qualificarmos as pessoas com deficiência. Pode ser intelectual, pode ser física, amputado de um braço, de um membro, de uma perna, pode ser paraplegia, pode ser deficiência, pode ser autista, pode ser uma pessoa que não enxergue, portanto, deficiência visual, alguém que não escute. Assim a gente trabalha. Nós queremos que esse segmento de pessoas com deficiência, André, consiga entrar no mercado de trabalho, não só para ter autonomia financeira, que ajuda, que apoia, às vezes até vira arrimo de família, mas para ter autonomia de vida. Acho que o mais importante para as pessoas com deficiência como um todo, André, e para qualquer pessoa da sociedade, né? Não estou falando só pessoas com deficiência, mas nesse caso específico sim, é ter autonomia de vida, ela escolher o que ela gosta, ela escolher o que ela pode fazer. Claro que tem limites? Tem. Alguém que é cego tem limites, alguém que não anda tem limites, alguém que não tem uma perna ou um braço tem limites. Óbvio que tem. Alguém que tem deficiência intelectual tem um cognitivo numa velocidade diferenciada. Então, tem diferença? Tem. Tem alguma limitação a mais? Tem. Mas isso não proíbe nem impede, e é isso que a gente quer da sociedade, é isso que a gente quer, não só pela lei de cotas, que já tem há 30 anos uma lei de cotas, que diz que toda empresa que tem X funcionários, mais de 100, tem que empregar 2%, 3%, 4% a 5%. Não é só isso que a gente quer. A lei ajuda a empregar, mas nós queremos a conscientização da sociedade e que as barreiras, a física a gente quebra com martelo, né? Mas as barreiras atitudinais, aquelas que muitas vezes estão enraigadas no coração de uma pessoa ou na cabeça de uma pessoa, essa que a gente quer que essa barreira termine. E a empregabilidade é uma porta aberta para entender que pessoas com deficiência também podem trabalhar, também podem ter o seu ganho, também pode ajudar a construir não só uma empresa com mais resultados, mas pode ajudar a construir uma comunidade melhor, uma sociedade melhor, um Estado melhor e um Brasil melhor. Ela só tem uma deficiência, e essa deficiência ela é uma característica da pessoa. A pessoa cega não é todo cega. A pessoa surda não é todo surda, ela é surda. Uma pessoa que não tem perna, ela não é todo sem perna. Ela tem outras funções, ela tem outras possibilidades. Então é isso, André, que eu quero agradecer, inclusive, à TV Câmara, porque a TV Câmara ela é bem assistida, ela está num horário ao vivo, num jornal que as pessoas acompanham, e é muito importante que você que está em casa, que você que está nos assistindo, nos ouvindo, primeiro agradecer a vocês, a direção do programa que nos convidou, porque para nós essa informação ela é muito importante. Não adianta eu ficar lá em São Paulo, no Memorial da América Latina, na minha sala fechada. A gente tem que sair para o mundo, assim como que é o governo do Estado de São Paulo, que a gente leve as políticas públicas para as pessoas que mais precisam. Isso o governador João Dória foi crasso comigo, ele não deixa nem pensar diferente, tem que levar lá na ponta, e é o que a gente está fazendo. Com relação a números, secretária, bom, enfim, claro que o programa ele é recente ainda, faz 2 meses, qual é a sua expectativa? O que a senhora pensa com relação a números, em termos de atendimento dessas pessoas? O que a senhora pode falar sobre isso? Eu quero te dar um número, primeiro que real da nossa base de dados, para você não, para todos que estão nos assistindo. Nós temos hoje aproximadamente em Campinas, cidade, não região, 80 mil pessoas com deficiência. E a gente não vê 80 mil pessoas na rua com deficiência. Claro, nem todas aptas para o mercado de trabalho, nem na idade e nem na capacidade, né? Cada um tem aí o seu talento. Mas dessas 80 mil, primeiro a gente não vê 80 mil pessoas andando na rua, né? E nem vê 10 mil, e nem 5 mil, e nem 1.000. Então, aonde estão essas pessoas? Primeiro, acho que o ponto é esse. Segundo, desse pool de 80 mil pessoas com deficiência, quantas poderiam estar prontas, aptas para o mercado de trabalho na cidade de Campinas? No mínimo, sem errar, raso, umas 30 mil pessoas. Tranquilamente. Tranquilamente, eu estou sendo bem justa. Dessas quantas estão? Um número muito pequeno. E te trago mais uma informação, não é como ser negativa, eu não sou negativa não, eu sou otimista, sou positiva. O PEI é um trabalho positivo, a Guardinha é uma instituição positiva, otimista. Mas na hora do desemprego, por causa da pandemia, que não vamos entrar nessa seara porque é um tema que todo mundo já sabe, continuem fazendo os protocolos, porque a pandemia não foi embora. Mas o que eu quero alertar? Na hora de tirar uma pessoa de uma empresa que com deficiência ou sem deficiência, o primeiro demitido foi pessoas com deficiência. Isso no geral no Estado, tá? Não é Campinas e não é a região. O que significa dizer?
nós temos um número alarmante de todas as pessoas que foram demitidas no estado de São Paulo por causa de necessidade, a empresa fechou, ou não vai mais trabalhar com tantos funcionários, tudo isso a gente entende. 10 vezes mais pessoas com deficiência foram demitidas do que as pessoas, entre aspas, normais. É algum crime? Do ponto de vista direto, pela legislação, não. Mas é um crime de falta de conscientização. Quer dizer, você pode demitir quem tem deficiência porque não está contribuindo ou respondendo pelo que a empresa precisa, ou a indústria. Tá bom. Mas será que 10 vezes mais? Então ainda existe esse preconceito. E as empresas que têm pessoas com deficiência, eu tenho certeza que a Viviane, quando coloca que já foram algumas pessoas contratadas nesse período de tempo tão curto, eu estou muito otimista, eu estou muito feliz. A empresa ou a indústria, seja onde essas pessoas estiverem, eles vão ver, os senhores vão ver a diferença de ter alguém com deficiência dentro de um local de trabalho. Ela faz inclusão, ela dá retorno, ela vai ser mais feliz e a sociedade também vai ser mais feliz. Período curto, inclusive um momento atípico também, né, secretária? Justamente por conta da pandemia, então já é de fato um número importante, significativo, não é? Muito, muito, André. Quando a Viviane conta ao vivo, para todos nós que estamos aqui na TV Câmara, dentro do espaço físico da Guardinha, que 10 jovens, não sei o histórico, não sei a idade, não sei em que trabalho eles estão sendo aproveitados, mas já estão empregados num curto período de tempo, e você foi fantástico, num momento em que dificilmente as pessoas são empregadas. Sem dúvida. Por todas as circunstâncias que a gente vem vivendo. Então, isso é um diferencial. Isso, para mim, já é nota 10, não para mim, não, nota 10 no trabalho conjunto que se faz, governo de São Paulo, né, governo municipal, a Guardinha que vem diretamente nos atender, a minha equipe, me permita fazer também essa justiça, é uma equipe pequena, enxuta, mas uma equipe que tem muito valor e muita competência para pensar um projeto como esse e nos ajudar a colocar na prática. Então, o que a gente quer é o resultado. Se são 10, se são 20, quanto mais melhor. Se são 50, o que a gente não pode é ficar de braços cruzados esperando que as coisas aconteçam. Nós temos que fazer com que as coisas aconteçam. Então, a busca ativa, o que é busca ativa? É ir lá buscar a pessoa com deficiência. Ah, mas eu estou quietinha em casa. Vem cá, vamos ver se você quer. Claro, ninguém vai ser obrigado, mas a gente tem que fazer essa busca ativa. Por quê? Porque as famílias, sem maldade, com muito amor, às vezes acaba fechando um pouco esse jovem, esse adulto dentro de casa, e ele acaba se sentindo sem potencialidade, ou sem competência, ou sem possibilidade. E não é verdade. Se você abre portas e dá oportunidades iguais a todos, as pessoas acham o seu caminho. Então, eu tô primeiro muito feliz de estar na TV Câmara, de estar falando com todos vocês. Deixo meu abraço, meu carinho também a todos os vereadores, independentemente da questão político-partidária, pelo trabalho que fazem. E é muito importante a questão de vida pública e de políticas públicas através do Executivo, com o prefeito Dário, através do Legislativo, com os vereadores, através de vocês, que são um canal forte de informação. Nós, Governo do Estado, nós, Secretaria de Estado, termos esse espaço para melhorar a condição de vida de milhares de pessoas e para cumprir a nossa tarefa. Afinal de contas, quando o governador João Dória me convidou para fazer parte do governo, ele me convidou, me dando atribuições, me dando obrigações, e a gente consegue fazer essa dispensação, esse retorno, essa devolutiva, porque tem pessoas como você, André, e a gente agradece profundamente esse momento ao vivo. Eu estou à disposição de qualquer tema, de qualquer assunto, dentro das pessoas com deficiência, que é o nosso pool de trabalho, nosso hall de luta diária, com a TV Câmara e com todos vocês. Obrigado, secretário. Importante também que as empresas tenham esse tipo enfim, se conscientizem no sentido de fazer parte aí desta parceria, não é? A gente já tem 4 empresas que aderiram ao programa, então é importante também que haja essa conscientização também, né, secretária? Olha, André, as empresas são os nossos ovos de ouro, ou a nossa galinha dos ovos de ouro, porque a Viviane vem com o espírito e a carinha da Guardinha e faz todo esse trabalho. Busca ativa, busca empresa, faz todo um trabalho. Conjunto com a Secretaria de Estado, conjunto com o Governo de São Paulo, conjunto com todos os parceiros. Mas se a empresa não abrir portas, nós empregaremos esses jovens, esses adultos, em que local? E nós só teremos resultados
e garanto a vocês que puderem abrir essas portas, resultados positivos, se as portas estiverem escancaradas para receber uma pessoa. Eu termino com isso, André, é muito importante, se eu tenho 30 segundos, para dizer o seguinte, olha o nome, o binômio que a ONU colocou, binômio, né? Pessoa com deficiência, esse é o binômio, pessoa com deficiência. Célia Leão, o que significa pessoa com deficiência? Se a gente parar para pensar, pessoa é sujeito de direito, está na Constituição Federal, está na LBI, Lei Brasileira de Inclusão. Se é sujeito de direito, tem direito a tudo. A nascer, a viver, a comer, a dormir, a ficar triste, a ficar bravo, né? Tem direito a estudar, a trabalhar, tem direito a tudo. E qual é a segunda palavrinha? Com deficiência. O que é esta com deficiência? É uma característica. Tem pessoas morenas, tem pessoas loiras, tem pessoas altas, tem pessoas baixas, tem pessoas gordas, magras. É mais uma característica. Ela não enxerga, ela não ouve, ela não tem uma perna. É uma característica. Puxa, Célia Leão, mas parece que você fala de uma forma tão simples. Eu não sei se isso é simples, isso é verdadeiro. Então, as pessoas não podem ser rotuladas porque elas são obesas, ou rotuladas porque elas têm cabelo crespo, ou rotuladas porque elas são carecas, ou rotuladas porque elas têm cabelo liso, ou rotuladas porque elas não têm perna. Elas têm que ser rotuladas primeiro como pessoas, seres humanos, com direito a tudo, a vida, né? E tem que ser rotuladas com o gosto, o sonho, o desejo e o talento que ela tenha, e que ela queira colocar isso à disposição da sua família, dela própria e da sociedade. Só que ainda a gente vive num mundo em que muita coisa melhorou muito, André. Se eu não falar isso, eu estou sendo desonesta. Muita coisa melhorou para as pessoas com deficiência, legislação, inclusão, acesso de automóvel com símbolos. Muita coisa melhorou, mas ainda tem muito a fazer. E essa barreira que eu disse para você agora há pouco, né, atitudinal, de atitude mesmo, é que tem que diminuir. E são os nossos empresários que são maravilhosos, né? Ser empresário não é crime, ter lucro não é pecado, né? Muito pelo contrário, os empresários, as indústrias, eles são a mola propulsora do desenvolvimento de qualquer sociedade, de qualquer nação. Então, nós precisamos do mercado aberto, mas nós precisamos também que esse mercado que cresce, que esse mercado que ajuda a desenvolver um país, que ajuda a gerar divisas, não é? Com importação e exportações, não importa, também gere oportunidades iguais para as pessoas. As que são sem deficiência e as que têm alguma deficiência. Eu penso que esse é o grande trabalho que a Secretaria de Estado está fazendo, que eu tenho apoio da Prefeitura, do prefeito Dário, um agradecimento também, da Câmara, dos vereadores e do governador João Dória, que nos ajuda de forma direta, sobremaneira, né? É um programa que custa, um programa que tem investimento, claro, não pela Guardinha, não pela Prefeitura, um investimento da nossa parte, do governo de São Paulo, onde o vice-governador Rodrigo Garcia foi claríssimo em dizer quanto custa esse programa. Nós fizemos toda uma avaliação técnica, custa X. E ele disse, e nós vamos trabalhar pessoas com deficiência, sim. E nós vamos incluir pessoas com deficiência no mercado de trabalho, sim. Ele não teve nenhuma dificuldade em aferir a avaliação e abrir portas para a gente trazer, não só para Campinas, estamos trabalhando Ribeirão Preto, estamos trabalhando, temos São Paulo também, Jundiaí, quer dizer, nós estamos trabalhando o Estado. E Campinas nem poderia ficar de fora, porque Campinas, com todo respeito a todo o Estado de São Paulo, eu sou suspeita porque eu sou daqui, né? Então fica sempre um sentimento de suspeição, mas não, é porque Campinas é um polo importante de saúde, de educação, né? E de tecnologia. Então Campinas precisava estar inserida nesse contexto do PEI, do Polo de Empregabilidade Inclusive, e com uma assistência direta e de gente competente, como é a Guardinha. Então, para nós é um ganho também, e a certeza de que, não é que vai dar certo, André, já deu certo. Já deu certo. Né? Muito obrigado pela entrevista. Obrigada. Só antes de terminar um segundinho, eu tenho mais 5 segundos, só dizer uma coisa, agora é carinho, mas é um carinho verdadeiro. Eu não sei se ele comprou a camisa para combinar com a máscara, eu não sei se ele pôs o olho para combinar com a camisa, eu só sei que está tudo muito bonito e tudo muito azul. Né? Então, meu carinho a você, meu carinho a vocês. Obrigado. Que estão aí. Também um agradecimento a toda a técnica, que sem a técnica de vocês nós não estaríamos aqui. E faço na pessoa do Cristiano, que está aí manipulando todo o equipamento para que você possa estar nos assistindo. E muito obrigada a Viviane e a Guardinha também. Um bom dia a todos. Valeu, muito obrigado. Eu volto com você aí no estúdio, Gabriel Castro.
Tá, então André Aranha com um personal stylist, né? Vestido aí, sendo elogiado. Agradeço a sua participação, todas as informações que foram passadas. Também a Viviane dos Santos, né? Coordenadora do Departamento de Relações Institucionais da Guardinha. E a Célia Leão, secretária dos Direitos da Pessoa com Deficiência aqui do estado de São Paulo. Vamos falar sobre emprego? Você que está precisando, confira agora as vagas disponíveis para a cidade de Campinas. A Alert, empresa da área de Contact Center, está com 300 vagas abertas para telemarketing em Campinas. A oportunidade é para o cargo de atendente ativo de vendas. O processo seletivo vai até o dia 30 de setembro e o candidato deve comparecer às 9 da manhã ou a 1 hora da tarde na sede da empresa, que fica na Avenida das Amoreiras, 2187, no Parque Industrial. O interessado deve levar currículo, RG e uma caneta. A empresa reforça que o uso de máscara é obrigatório. Para Campinas, também há vagas para encanador, analista de desenvolvimento de sistemas, arrumadeira de hotel, auxiliar de contabilidade, auxiliar de costura, auxiliar de técnico de eletrônica, auxiliar técnico na mecânica de máquinas, azulejista, caixa de loja, carpinteiro, chefe de serviço de limpeza, comprador, costureira de máquinas industriais, cozinheiro de restaurante, desenhista projetista de moldes, eletricista, encanador industrial, farmacêutico, garçom, jardineiro, manobrista, marceneiro, maceiro e motorista carreteiro. Detalhes das vagas o interessado encontra em www.cepate.campinas.sp.gov.br. 12:28, vamos fazer o seguinte, primeiro intervalo aqui no Câmara Notícia e na volta tem as notícias do Legislativo, do que acontece aqui na Câmara de Campinas, as informações da Metrópole de Campinas, tem previsão do tempo, tem muitos assuntos, não saia daí que o nosso telejornal só está começando. Meio-dia e 32, Câmara Notícia de volta ao vivo nesta quinta-feira. A Mina Abreu está aqui nos nossos estúdios e nós vamos com as notícias do Legislativo, do que acontece na Câmara de Campinas, já que ontem nós tivemos as discussões e votações da 13ª reunião ordinária. Seja bem-vindo e boa tarde. Boa tarde, Gabriel. Boa tarde a você aí de casa. E na 13ª reunião ordinária foi votada em definitivo a proposta do vereador Marcelo Silva, que cria em Campinas o Banco de Materiais de Construção. A matéria agora será encaminhada ao Executivo para sanção. Se o prefeito sancionar, será lei aqui na nossa cidade. Agora já o projeto das vereadoras Paola Miguel e Guida Calisto, que institui em Campinas o programa Mulher Viva, foi retirado de pauta para vistas a pedido das próprias autoras e ainda não tem data para voltar à pauta de votação. Foi aprovado ontem, em primeira análise, o projeto de lei do vereador Nelson Ossiri, que obriga comunidades terapêuticas a divulgarem que recebem recursos públicos municipais, estaduais ou federais. Confira na reportagem. O objetivo do projeto de lei é trazer mais transparência e inibir cobranças indevidas. Ele traz transparência, que eu acho que é o mais importante no momento, né? A transparência e o respeito com o dinheiro público. Muitas comunidades terapêuticas, né, têm convênios. Então, o governo paga, por exemplo, o tratamento do dependente químico, seja ele dependente de álcool, crack ou qualquer outra substância. E muitas das famílias, ou até dos próprios dependentes, não têm conhecimento. E quando ele entra num tratamento, mesmo que ele seja gratuito, financiado, pago pelo governo, às vezes tem alguma cobrança e essa cobrança é ilegal, é injusta, não pode ocorrer.
porque o governo já está financiando. O projeto aprovado em primeira discussão é do vereador Nelson Osseri. A partir dele, as comunidades terapêuticas de Campinas, financiadas ou cofinanciadas pelo poder público, deverão afixar, em locais visíveis e acessíveis a todos, cartazes ou banners informando que a entidade recebe recursos federais, estaduais ou municipais. Um exemplo, o programa Recomeço, que é um programa do governo do estado de São Paulo. Campinas tem um braço, é um município que aderiu ao programa e repassa R$ 1.350 para as comunidades terapêuticas conveniadas. Então, o dependente químico de Campinas, que necessita do tratamento, ele tem direito a esse tratamento gratuito, acompanhado por psicólogo, por assistência social, por uma equipe multidisciplinar. Então, é um projeto que eu apresento é trazer transparência, obrigando que essas comunidades coloquem ali um cartaz dizendo que essa entidade recebe verba pública. E o resultado completo da votação desta quarta-feira você encontra no site www.campinas.sp.leg.br. Agora, Mirna Abreu, a partir de agora nós temos 3 frentes parlamentares aqui no Legislativo? Foram 3 frentes parlamentares instaladas aqui na Câmara Municipal e uma delas é a pedido do vereador Felipe Marquesi, que vai discutir a fome na cidade de Campinas. O parlamentar justifica a medida. É uma frente parlamentar de grande importância que nós iremos discutir as famílias que estão em extrema pobreza no município de Campinas. Quase 60 mil famílias. Então essa frente vem ao encontro da população para que nós possamos ter ideias, projetos e serão convidados pessoas da secretaria, a própria secretária, dos conselhos, justamente pessoas técnicas, pessoas preparadas para nós discutirmos um assunto de grande importância no município de Campinas. E a frente parlamentar, idealizada pelo vereador Carlinhos Camelô, vai discutir a situação do microempreendedor, da micro e pequena empresa, microcrédito e também da economia solidária em Campinas. Ele lembra que este trabalho começou com uma comissão de estudos aqui na Câmara. Através de uma comissão que nós tínhamos aqui na casa, nós conseguimos abaixar aí de 10% para 2% uma multa que era aplicada através da CETEC. E conseguimos também um refis. Então, a gente ouvindo essas pessoas e sanando os problemas que elas vêm trazendo até essa casa aqui, que eles vão ter voz nessa casa, a gente também, de repente, faz projeto de lei ou conversa com o executivo para a gente colocar outros projetos de lei para que ajudem essas pessoas numa época de uma pandemia dessa, numa época que eles mais precisam. E o vereador Luiz Cirilo protocolou o requerimento para que seja criada a Frente Parlamentar da Advocacia de Campinas. É mais uma ferramenta onde nós vamos poder fazer com que os vereadores e a sociedade civil possam participar desta demanda, desse assunto. E o vereador querendo, ou qualquer da população querendo discutir esse tema, é muito bem-vindo, vai participar, vai ter assento na frente parlamentar, para que a gente possa discutir os problemas inerentes, no caso específico da que eu apresentei, os problemas inerentes da advocacia. O parlamentar é autor do projeto de resolução número 7 de 2021, que foi aprovado aqui na Câmara e cria no Legislativo as figuras das frentes parlamentares, diferente das comissões especiais de estudo e das comissões permanentes. O que nós temos hoje na Câmara são comissões de estudos, comissões de representação, onde só os vereadores trabalham. A sociedade civil ela não pode participar, não pode opinar, não pode criticar, não pode sugerir. E com a frente parlamentar é diferente, ela pode interagir, auxiliando e muito nas demandas de uma cidade complexa como Campinas. E Mirna Abreu, ontem nós tivemos a reunião da Comissão de Política Social e Saúde
que discutiu a situação da Covid-19 no município. E nós tivemos aqui as autoridades municipais de saúde. No encontro, o secretário municipal de saúde e o presidente da rede Mário Gatti de urgência e emergência informaram que a prefeitura organiza uma fila única para a realização das cirurgias eletivas, aquelas que são programadas para atender a demanda que ficou reprimida durante o período de pandemia. Na sexta reunião ordinária da Comissão de Política Social e Saúde da Câmara, o grupo contou com a presença da Secretaria de Saúde de Campinas, que fez uma apresentação sobre a situação da cidade diante a pandemia da Covid-19. O vereador Paulo Haddad, que é o presidente do colegiado, conduziu o encontro. O parlamentar lamentou as mortes no país até o momento. A minha consideração, o meu respeito, a minha solidariedade aos quase 590 mil mortos vítimas da Covid. A diretora do Departamento de Vigilância em Saúde falou sobre a cobertura vacinal na cidade. É que a vacinação ela foi um sucesso, né? Desde o começo, tanto na organização, a ausência de filas, na forma que foi feita por agendamento, mas o maior sucesso na diminuição de casos graves, hospitalizados e óbitos, que era o grande objetivo dessa vacinação. O presidente da rede, Mário Gatti, comentou sobre o retorno das cirurgias eletivas em Campinas. Então a gente está tendo cuidado de ir gradativamente fazendo essa reversão, no sentido de sempre esperando para avaliar semana a semana como é que está a evolução da pandemia. Porque apesar da evolução estar favorável, nos preocupa um pouco considerar como terminada a pandemia. Eu acho que não. Provavelmente, isso é opinião pessoal, a gente conversa muito aí, eu tenho a impressão que nós vamos ter que conviver com essa pandemia e provavelmente assim que ela amenizar em função da vacinação, todos os procedimentos estão sendo feitos, nós vamos ter que ter algum local da nossa rede dos hospitais para atendimento de doenças respiratórias perenemente. Fazem parte da comissão os vereadores Mariana Conte, Rodrigo da Farmadic, Cecílio Santos e Jair da Farmácia. O secretário de Saúde de Campinas, também presente na reunião, falou sobre as expectativas para 2022. Eu acho que nós viveremos ainda uma crise de saúde pós-pandêmica, já começamos a viver e nós viveremos essa crise ainda em 2022. Temos hoje um corpo de saúde muito cansado, tanto a rede como a rede hospitalar, as pessoas estão trabalhando incessantemente desde março do ano passado, muita gente em home office e o que chega agora de home office e encontra as pessoas muito cansadas. E a gente tem que tomar cuidado hoje de abrir crítica a essas pessoas, porque realmente as pessoas estão muito saturadas do ponto de vista de ter vivenciado tudo isso aí desde março do ano passado. Gabriel, além desta reunião da Comissão de Política Social e Saúde, ontem nós tivemos também 5 audiências públicas que foram realizadas antes do Câmara Notícia. Isso mesmo, nela nós tivemos aí a discussão de projetos de autoria do Executivo. A reunião, as 5 audiências públicas, na verdade, foram comandadas pelo membro da Conchileg, o vereador Rodrigo da Farmadic. As reuniões aconteceram de maneira presencial. Na primeira audiência pública foi analisado o projeto de lei complementar que institui o programa Amigo da REUB, Regularização Fundiária Urbana de Campinas. A discussão contou com a participação do secretário de Habitação, Aride Lara Romeu, e do diretor de Habitação, Lucas Bonara da Silva. É um projeto desenvolvido pelos servidores da Secretaria Municipal de Habitação com o intuito de aproximar a iniciativa privada e o terceiro setor dentro dos processos de regularização fundiária de interesse social do nosso município, né? Então, ele vai ser utilizado como um atrativo de colaboração do setor privado e terceiro setor dentro dos nossos processos de regularização. Presididas por Rodrigo da Farmadic, as audiências também contaram com a presença dos vereadores Luiz Rossini, Carlinhos Camelô, Igor Diego, Mariana Conte, Cecílio Santos, Paulo Búfalo
e Guida Calisto, que opinaram sobre os projetos discutidos nas 5 audiências públicas que ocorreram uma seguida da outra. É importante essa audiência pública, é um instrumento regimental, inclusive é necessário para dar seguimento nos processos legislativos dos quais nós debatemos aqui hoje, e a participação ampla aqui dos diversos vereadores que passaram aqui. Inclusive, nós tivemos a participação popular através do portal da Câmara, que foi nos enviado uns questionamentos que nos fizeram. Então, eu acho que foi muito produtivo e esse é o trabalho principal da Câmara Municipal de Campinas, que é dar transparência ao processo legislativo. Ainda esteve na pauta do dia a PLC que trata sobre a estrutura da Secretaria Municipal de Serviços Públicos. O texto acrescenta à estrutura existente um cargo de diretor e 8 de coordenadores departamentais, além de 17 funções gratificadas. A secretaria, nesse momento, ela precisa muito de uma adequação estrutural. E essa adequação, ela obviamente servirá à população no sentido de que o cidadão possa ter uma qualidade melhor dos serviços públicos que são prestados. Já a audiência pública de número 27 analisou o projeto de lei complementar e emenda que prorroga a licença paternidade dos servidores públicos. A secretária de Gestão e Desenvolvimento de Pessoas explicou a iniciativa. No plano da primeira infância, uma das questões abordadas e propostas era a necessidade de ter a ampliação da licença paternidade, porque nesse período a convivência da criança com seus pais, com o pai, a paternagem, ela é fundamental também para o desenvolvimento, para esse afinar de laços, para o cuidado, para a saúde da criança, né? E para esse desenvolvimento saudável de toda a família. A audiência pública seguinte teve foco no PLC que altera artigos de leis já existentes que versam sobre critérios de seleção de candidatos em concursos públicos. Então, o que a gente está propondo? Para que a lei autorize, né, não vai ser obrigatório, né, mas vai autorizar que, se houver avaliação psicológica, ela ocorra como etapa antes ou após a homologação do concurso público. Já na última audiência do dia, parlamentares, público e convidados abordaram o PL que aperfeiçoa a descrição e cargos existentes no município. Foi fruto de intensos debates internos, técnicos no âmbito da administração e também refletem uma necessidade identificada de aperfeiçoarmos as atribuições de alguns cargos específicos, assim como requisitos de alguns cargos específicos, principalmente considerando uma maior transparência da divulgação dessas informações, mas também uma maior coerência, né, dessas redações, dessas atribuições, com as titulações, com as especializações atinentes a estes cargos e também com relação ao próprio dia a dia da observância de que muitas vezes a não previsão de certos requisitos tem causado uma dissonância entre aquilo que o profissional entrega, né, dentro do serviço realizado e a necessidade do serviço público. Após a audiência, agora isso nós vamos debater na comissão, vai ser designado o relator e esse relator deverá apresentar e será tramitado na casa primeiramente pela comissão de legalidade e depois para as comissões temáticas, para depois, posteriormente, vir ao plenário para que seja debatido e votado em primeira discussão, se for aprovado, depois nós votaremos a segunda discussão, que é o mérito. E nesta semana, a Câmara homenageou o padre Rafael Capelato com o título de cidadão campineiro. Confira. Por iniciativa do vereador Jorge Schneider e autoria do ex-vereador Vinícius Gratti, foi entregue esta semana o título de cidadão campineiro ao padre Rafael Capelato, pelos relevantes serviços prestados ao município. Dentre as coisas boas que nós temos dentro de Campinas, é o padre Rafael. Não é uma colocação que fazemos pelo fato de ele ser um padre, não, pela sua sensibilidade. Nós temos aqui mais sacerdotes
E eles sabem aquilo que eu estou dizendo e por que estou dizendo, a sensibilidade que ele tem de enxergar no próximo a presença de Deus. O homenageado é natural de Valinhos. Recebeu a ordenação diaconal em 2002. Foi ordenado presbítero em 2003 na Catedral Metropolitana de Campinas, por Dom Gilberto Pereira Lopes. Em 2008, Monsenhor Rafael foi para Roma. De volta ao Brasil, foi nomeado em 2012 vigário paroquial da paróquia Nossa Senhora da Conceição, Catedral de Campinas, e em 2015 foi nomeado o vigário geral da Arquidiocese de Campinas por Dom Ayrton José dos Santos. E coube ao meu grande amigo Vinícius Gratti fazer a indicação e essa casa votou unanimemente favorável ao título. Por vários motivos que eu pude ter essa iniciativa de apresentar esse projeto, né, essa honraria, não apenas porque o Padre Rafael ele tem a sua autoridade dentro da nossa igreja aqui de Campinas, mas também pelo seu lado pessoal, né? O Monsenhor Rafael é também um grande artista, um artista plástico. Recentemente também publicou livro, então é escritor. O Monsenhor Rafael reúne, portanto, muitas características além da sua reputação ilibada. O título de cidadão campineiro é um reconhecimento e um incentivo à missão deste padre, sim, mas sobretudo da igreja como um todo. Eu aceitei essa homenagem não por vaidade ou orgulho, mas por reconhecer que em minha pessoa esta respeitada Casa de Leis homenageia a missão da igreja, mormente a que se realiza em nossa querida Catedral Metropolitana, coração da nossa cidade. E Mina, hoje à noite tem mais entrega de honrarias. Desta vez, a partir das 8 horas da noite, nós teremos a entrega da medalha Laudelina de Campos Melo, de autoria da vereadora Guida Calisto e também do ex-vereador Carlão do PT. Nós teremos aí 4 homenageadas que receberão a honraria com transmissão ao vivo aqui da TV Câmara Campinas. Das notícias do Legislativo, nós passamos para as notícias da metrópole de Campinas e a gente começa com a atualização dos casos da Covid-19 no nosso país. De acordo com o Ministério da Saúde, até esta quarta-feira, o Brasil somava 21.034.610 casos da Covid-19, com 588.597 óbitos. No estado de São Paulo, são 4.302.511 casos da doença, com 147.641 casos. Aqui na RMC, nós temos 378.267 casos e a gente em Campinas, até esta quarta-feira, 138.424, com aquela nota da Prefeitura dizendo que aqui nós tivemos só 98 casos a mais, devido ao sistema do Ministério da Saúde, que está fora do ar desde o dia 9 de setembro, ou seja, infelizmente todos os números estão subnotificados. Agora a gente vai falar um pouquinho dos óbitos aqui na RMC. A gente tem aqui na nossa região 11.050 mortes confirmadas em Campinas. Até esta quarta-feira, nós somávamos ali, 4.437 óbitos, 11 a mais, lembrando que a gente tem o número de óbitos enviados pela Prefeitura, mas a gente aguarda aí também a notificação do Ministério da Saúde, que é o programa que tem todos os óbitos no país todo. Mina Abreu, ontem foi dia de coletiva do governo do estado e falou sobre vacinação contra a Covid-19. Ele citou inclusive a questão em relação àquele lote da Coronavac que está em quarentena e garantiu que vai substituir as doses. Vamos substituir todas as 8 milhões de doses da vacina Coronavac que estão quarentenadas pela Anvisa. Elas serão substituídas por doses da mesma vacina Coronavac produzidas na fábrica que foi inspecionada pela Anvisa. Assim, eliminamos o impasse e colocamos a vacina disponível para ser aplicada no braço dos brasileiros. E essas vacinas quarentenadas são vacinas que têm qualidade atestada
qualidade atestada lá na China, qualidade atestada no Butantan, qualidade atestada pelo INCQS, que é o órgão de controle aqui do Brasil. Então, não se discute a questão da qualidade da vacina. Esse procedimento de quarentena que foi instituído pela Anvisa, trata-se de regularização documental em relação ao local de fabrico lá na China. E ontem também o governo anunciou que todos os idosos acima de 60 anos estão com o esquema vacinal completo no estado de São Paulo. No público acima de 65 anos, foi atingido 100% de cobertura vacinal. Na faixa entre 60 e 64 anos, o percentual foi de 93,5% e também acima da meta definida, que é aí 90%. Essa meta de 90% foi a meta indicada pela Organização Mundial de Saúde e nós aqui superamos. Em São Paulo, 100%, repito, das pessoas com mais de 65 anos completaram o esquema vacinal, ou seja, tomaram 2 doses da vacina, do Butantan, principalmente, mas também da AstraZeneca e da Pfizer, ou o imunizante de dose única. Lembrando que nós estamos no momento para os idosos da dose adicional. E até o dia 19 de setembro, faixa etária entre 85 e 89 anos. Entre os dias 20 e 26, as doses para quem tem 80 a 84 anos. E a partir do dia 27 de setembro até 3 de outubro, nós teremos aí a vacinação, a dose adicional para pessoas com 70 a 79 anos. Temos ainda em outubro os idosos que entre 60 e 69 anos entre os dias 4 e 10 de outubro. E além da dose adicional, nós estamos vivendo o momento da vacinação dos adolescentes. E ontem uma nota emitida pelo Ministério da Saúde, aí ele voltou atrás, na verdade, não fazendo mais a recomendação para a vacinação contra a Covid-19 de adolescentes que não tenham alguma comorbidade. Diante disso, algumas prefeituras e estados estão tomando algumas decisões e a gente tem informação. A nossa equipe entrou em contato com a Secretaria de Saúde aqui do município e, por orientação do estado, Campinas segue vacinando adolescentes. Então, é a nota enviada pela Prefeitura de Campinas, tranquilizando que em Campinas segue a vacinação para os adolescentes. Portanto, você que tem entre 12 e 17 anos, vacina.campinas.sp.gov.br. O agendamento você faz através deste site. Lembrando que você tem a dose adicional, que é aquela dose de reforço, né? A terceira dose após os 6 meses para as pessoas com 85 anos ou mais. E os adolescentes seguem, portanto, neste calendário com a orientação de vacinação entre 12 a 17 anos. Inclusive, ontem a Unicamp lançou, juntamente com a Prefeitura e outras organizações, uma campanha de estímulo e divulgação de dados sobre a vacinação dos adolescentes. Inclusive, vai ter a participação de influencers e gamers que participam dessas ações justamente para mostrar a importância da vacinação para este público. Taxa de ocupação de leitos de UTI na cidade de Campinas, acima de 70%. A gente está tendo aquele momento de conversão, como nós temos dito aqui, e ontem, dos 226 leitos de UTI Covid que nós temos na cidade, 163 estavam ocupados. Tínhamos ainda 184 pacientes internados em leitos de enfermaria Covid. No SUS Municipal, que é a rede Mário Gatti de urgência e emergência, nós temos 74 leitos disponíveis e 50 estavam ocupados. Na Unicamp, 45 leitos disponíveis, dos quais 35 ocupados. E na rede particular, dos 107 leitos disponíveis, 78 estavam ocupados nesta quarta-feira. Tá certo, Mena Abreu. Muito obrigado pelas notícias. Primeiro do Legislativo, do que acontece na Câmara de Campinas e agora com as informações da metrópole. Nos vemos amanhã com mais informações. Nos vemos amanhã. Até amanhã para você de casa.
Quinta-feira com temperatura amena aqui na cidade de Campinas. Neste momento, com 25 graus, a nebulosidade toma conta com o sol aparecendo timidamente. Para amanhã, esta condição permanece, viu? Sol entre nuvens e uma pequena possibilidade de chuva, mas sem muita intensidade caso ocorra. As temperaturas começam a subir novamente, olha só, já estão aqui na minha tela. Então amanhã, sexta-feira, 17 de setembro, mínima de 19, já é uma mínima elevada, lembrando que ainda estamos no inverno, e a máxima pode chegar aos 31 graus aqui na cidade de Campinas. 12h59, vamos para um rápido intervalo e na volta nós vamos falar sobre o papel do cuidador profissional para a pessoa idosa e o papel da família. Não saia daí. Câmara Notícia de volta ao vivo nesta quinta-feira, 1h03. E olha só, um estudo inédito realizado pelo Instituto Lado a Lado, em parceria com a Abril Inteligente, com o apoio da Novartis, lançou uma pesquisa nacional em que 90% dos entrevistados tiveram que assumir o papel de cuidador, por ser o parente mais próximo e não dispor de condições financeiras para contratar um profissional. 6 em cada 10 participantes do estudo têm pelo menos 50 anos e 27% deles têm 60 anos ou mais. Então, sobre essa realidade, eu converso agora com a Cláudia Barroso, psicanalista e que está à frente do projeto Bem Me Quer. Seja bem-vinda ao Câmara Notícia. E o próprio membro da família como cuidador é o ideal, Cláudia? Boa tarde. Olá, Gabriel. Boa tarde. Boa tarde a todos os ouvintes aí da TV Câmara que estão nos assistindo. Em primeiro lugar, eu quero parabenizar o Instituto Lado a Lado, em parceria com a Editora Abril e o apoio da Novartis. Eu achei impressionante essa pesquisa, realmente é um retrato dos cuidadores do Brasil, que é importante que a gente tenha em mãos e que possa nos alertar para essa situação. A maioria dos casos onde o paciente necessita de um cuidado, porque a doença que ele é portador não é uma doença fatal, né? Muitas vezes, hoje a gente tem um avanço da medicina, onde as doenças não são fatais mais como eram antes, elas se tornam crônicas. Então, se faz necessário, né, ter alguém que possa cuidar do familiar. E a pesquisa mostra, né, esse número é mais de 80%, este cuidador, ele se torna um próprio familiar da família, sem ter a condição necessária, seja ela técnica ou emocional, para assumir esse lugar. Então, se me pergunta se isso é o ideal, não, de bate-pronto a resposta é não, mas muitas vezes essa resposta ela é muito mais complexa, porque as famílias elas têm dinâmicas muito particulares, elas têm sentimentos que vão interferir nessa escolha de quem é que vai cuidar do paciente. Temos as questões financeiras, que também não podem ser negligenciadas, né, esquecidas. Então, o ideal é não é ideal, mas a resposta não é tão simples e a pesquisa mostrou isso aí para a gente. Cláudia, cuidar de uma pessoa em situação de dependência, eu entendo que além da necessidade, é um gesto de amor que exige dedicação, paciência, atenção em tempo integral, mas esses efeitos emocionais dessa convivência, eles aparecem em um curto espaço de tempo, ou eles demoram a aparecer, ou a pessoa demora para identificar o porquê deste sentimento, que às vezes pode ser de culpa, de pressão? É muito importante essa sua pergunta, Gabriel. Como eu disse, cada família vai reagir de uma maneira, né? Então, eu estou à frente do Bem Me Quer, que nós atendemos famílias que estão lidando com diagnósticos médicos graves. Então, o nosso olhar, só para te dar um recorte, o nosso olhar é para a família e não para o paciente. A gente entende que o paciente já tem toda uma estrutura para ele, né?
Então, ao olhar para a família, a primeira coisa que nos salta aos olhos é exatamente isso. Um dos familiares, ele acaba ocupando esse lugar do cuidador. Seja por culpa, seja porque ele foi convocado pelos outros familiares, seja porque ele é a pessoa que está disponível naquele momento. Mas, na maioria das vezes, é a culpa, né? Alguma coisa na relação que ele tinha com aquele adoecido faz com que ele pule na frente e se ofereça, né? E muitas vezes com esse manto do amor, que é verdade, né? Nós temos uma cultura muito que favorece, que alimenta essa questão de que o amor cura tudo, de que com o amor tudo pode, tudo é possível. E a gente muitas vezes pula na frente, se oferecendo para ser o cuidador, nessa crença de que o meu amor vai dar conta de tudo, mas infelizmente a gente não pode colocar na conta do amor a solução desse problema e nem o peso que esse problema acaba acarretando, porque essa é uma solução de curto prazo para um problema que muitas vezes é de longo prazo. Como eu acabei de dizer, as doenças hoje ficam muito tempo nas famílias. Então, nós temos uma solução de curtíssimo prazo. Quem vai cuidar, às vezes é a pessoa que está desempregada naquele período, ou que tem uma renda familiar menor, uma renda menor, ou que é mais velho, ou é que está mais próximo. Depende da dinâmica, como eu disse, né? E aquilo ali é uma solução de curto prazo e a pessoa não tem ideia de quanto e nem como ela vai se dedicar a essa situação se estendendo no longo prazo. Por quê? Porque no curto prazo você pode até abrir mão de você mesmo. Você pode abrir mão um pouco dos seus sonhos, você pode abrir mão um pouco dos seus projetos, da sua rotina, da sua família. Às vezes você larga filhos, né, e vem cuidar de uma mãe ou um pai. Mas no longo prazo, né, essa conta é muito alta. E é muito alta para todo mundo. Porque o cuidador, aquele que se ofereceu, ou que foi convocado, ou aquele que virou cuidador, e no Bem Me Quer a gente chama de cuidador familiar profissional, né? Porque ele ocupa o lugar que deveria ser de um profissional da área. Sim. Só que ele não tem remuneração, ele não tem especialização nessa área, ele não tem descanso, não tem férias e não tem vida. O cuidador, ele é garantido a ele pelo menos um mínimo de treinamento, as férias, o salário, o dia de descanso, e ele tem uma vida. Quando termina o horário de atendimento, ele volta para a vida dele. O cuidador familiar profissional, ele não tem direito a nada disso. E ao longo dos anos, você perceber que você não tem direito à sua própria vida e que o amor, por mais que você tenha se dedicado, ele não deu conta, e não deu conta, né, dentro daquilo que era esperado. O paciente melhorar, o paciente ter uma qualidade de vida melhor do que se tivesse na mão de outra pessoa. Não. Isso não vai acontecer. É frustrante, é muito frustrante. Por outro lado, Gabriel, se você me permite, eu quero dar uma outra visão. Eu tenho um livro, né? E o livro eu falo no capítulo 7, trata exatamente desse personagem, o cuidador familiar profissional. E o título do capítulo é O Canto da Sereia. Porque é um lugar que muitas vezes pode ser sedutor. Aquela pessoa que se arvora e que acha que se oferece ou é convocada, como eu disse, para ficar nesse lugar, muitas vezes, no primeiro momento, ele é inundado de muito poder. O poder de conversar com os médicos, o poder de decidir sobre a vida do outro, o poder sobre o horário das alimentações, sobre que horas vai tomar banho, quais são, né, os desígnios da vida daquela pessoa. Nesse primeiro momento, pode ser muito sedutor, porque é muito poderoso. Só que ao longo dos anos é o poder sobre a vida do outro. E o poder sobre a vida do outro passa a ser uma coisa insuportável. Então, é também uma questão muito mais complexa do que a gente consegue olhar num primeiro momento. Então, no Bem Me Quer, cada família a gente analisa de uma maneira diferente, porque o cuidador profissional ele está num momento diferente do cuidado, né? Às vezes começou, às vezes está no meio, às vezes está já no fim da vida daquele familiar que ele cuidou a vida inteira, e ele começa a ver que ele precisa voltar para a vida dele, ele não tem vida. E, invariavelmente, essa pessoa está tão doente
quanto o próprio familiar adoecido, ou às vezes até mais. Então, e não foi cuidado, né? Porque todos os olhares estavam para o paciente. Então, aquele adoecimento do cuidador que vai se dando ao longo dos anos, décadas, ele não foi sendo observado. Então, ele está, às vezes, muito pior do que o próprio paciente que ele está cuidando. Então, é um caso, assim, muito sério, que no BMCare a gente olha com muito cuidado. É o caso que mais aparece para a gente, porque quem nos procura é o familiar cuidador quando ele já está num limite de extremo sofrimento emocional e físico. Sim. Então, realmente uma situação que precisa ser olhada com mais cuidado e precisa ser encarada, né, pela sociedade. Precisa ser encarada pelas famílias. Qual que é o nome do livro, para quem está nos acompanhando e se interessou? Obrigada. Chama O Impacto da Má Notícia Médica na Família, uma visão psicanalítica, onde a gente trata exatamente de como que a família do paciente que recebe um diagnóstico médico, ela também é impactada. Nós fomos criados e habituados a olhar o impacto na vida de quem está adoecido, né? O paciente com Alzheimer, o paciente que teve diagnóstico de câncer, ou a criança que nasceu com autismo, que nasceu com síndrome de Down, ou que foi diagnosticada com autismo. A nossa sociedade também é habituada a olhar para o paciente. O meu trabalho é fazer o caminho oposto, né? É olhar para a família. Então, quando o paciente é diagnosticado, o impacto desse diagnóstico na vida dele também tem que ser considerado o impacto desse diagnóstico na vida da família dele, na vida da sua família. Porque esse diagnóstico ele vai alterar drástica e definitivamente a perspectiva de vida do paciente, mas ela vai alterar drástica e definitivamente a perspectiva de vida de cada um dos seus familiares também. E dependendo de como essa família recebe e absorve o impacto, vai definir a melhor maneira ou a maneira não tão adequada do desenrolar da doença desse paciente. Então, esse é o trabalho que eu faço no BMCare, temos o livro, e esse é dos personagens, o familiar cuidador, que mais nos chama a atenção. É o que geralmente tem o maior sofrimento. E se você já me permite entrar numa outra seara aqui rapidinho, né? Ele existe, né, Gabriel? Primeiro pelo canto da sereia, como eu disse, movido por uma culpa, ou movido por esse lugar mais sedutor, mas ele também existe para liberar os outros familiares. Tá. Porque no momento do impacto da notícia, né, do diagnóstico, a família se desorganiza. Dependendo do seu lugar naquela trama familiar, mais próximo, mais afastado, mais consanguinidade ou menos, dependência financeira ou dependência emocional. Dependendo do seu lugar naquela trama familiar, você vai sentir de uma maneira ou de outra. Você vai ser impactado de uma maneira, mas todos vão ser impactados. Quando aparece o familiar cuidador profissional, quando ele emerge ali daquele emaranhado de família, os outros se organizam, né? Porque aí eu posso voltar para a minha vida, eu posso ficar calmo, porque eu sei que tem alguém cuidando, eu posso ir para a minha viagem de férias, eu posso retomar meu trabalho e meus filhos. Então, o familiar cuidador, ele também tem essa função, que às vezes é perversa, né? De organizar a família, de liberar os outros familiares para tocarem a sua vida. Quando, né, o que a gente acredita no BMCare é que a gente não tem que organizar a família dessa maneira, né? Ela tem que se organizar considerando o familiar, daqui para frente, o familiar adoecido, considerando que essa família agora é uma família diferente do que ela era antes. Sim. E cada um dos seus membros compreender qual é o seu novo papel e não retomar suas vidas nos papéis antigos. Então, esse é um trabalho que a gente faz até para poupar o familiar cuidador profissional. Porque a gente não quer eliminar essa figura, né? Não dá para eliminar essa figura. E essa decisão de cuidar de uma pessoa idosa que necessita de cuidados, ela deve ser tomada, então, mais pela razão, porque geralmente uma relação
do filho ou da filha com a mãe ou outro parente, ela é construída através do amor. E aí o que deve prevalecer para tomar essa decisão e ter o cuidado do idoso não sentir um peso também, tipo, poxa, tá tendo agora briga na minha família, porque cada hora eu tô na casa de um, mas eu também quero o meu espaço, eu também. Então tem esse cuidado com o familiar que vai cuidar, mas não se esquecer, neste exemplo que eu estou dando, da pessoa idosa também. Olha, perfeito que você colocou. Como eu disse, nós não vamos eliminar essa figura. De fato, alguém da família vai ser o eleito, né? Com mais ou menos responsabilidades. Essa decisão que é de curto prazo, né? Esse ímpeto que é de curto prazo, que a gente fala para uma solução de curto prazo para um problema de longo prazo, e que vai acarretar todo esse sofrimento, né? Nós ajudamos as famílias a entender por que elas estão fazendo isso. Então, se eu tomei a decisão por culpa, e a mais comum é culpa, se eu tomei a decisão por culpa, a gente vai tirar a culpa desse lugar, a gente vai trabalhar a culpa e ele vai poder tomar a decisão não por culpa, mas pela lógica, pela razão, por aquilo que é possível, porque às vezes não é possível aquela pessoa se tornar o cuidador. Às vezes não é, mas ele se torna. Então, a gente trata a culpa, tomando um exemplo como você levantou, né? A gente trata a culpa, ajuda essa família a entender, aquele familiar a entender que culpa é essa, de onde ela vem e por quê. E aí, sem esse peso, aquela pessoa e a sua família pode tomar uma decisão melhor. E quando a gente fala de decisão melhor, não existe nunca a perfeita. Temos sempre que entender que algumas coisas vão ter que ser acomodadas. A família já não é mais a mesma, né? Então, não tem uma solução perfeita. Mas existe a solução possível e a melhor naquele momento. Então, também ajudar a família a compreender com qual diagnóstico ela está lidando, sem fantasiar, sem romantizar. Fazendo aqui um parênteses, né? Muitas mães, quando recebem diagnósticos dos seus bebês que não batem com aquilo que ela esperava, né? No primeiro momento ela tem um choque, mas depois ela tende a romantizar um pouco aquilo. E a gente tenta mostrar, sem tirar, né, esse olhar materno, que isso é fundamental, mas a gente tenta mostrar que aquilo é uma situação de longo prazo, que essa criança vai demandar muito mais coisa dela do que ela está achando naquele momento. Então, a gente contextualiza e coloca numa linha do tempo. O Alzheimer, por exemplo. Você tem um diagnóstico de Alzheimer hoje, a gente não sabe quanto tempo aquele familiar vai ficar no seio da família. Sim. Então, também tentamos contextualizar isso, né? Olha, isso aqui é uma situação que lá na frente você vai ter condição de atender a essas necessidades que provavelmente vão surgir. Então, essa maneira de lidar com o sentimento de um lado, como eu te disse, não esquecê-lo, pelo contrário, enfrentá-lo, entendê-lo, dar voz a ele e trabalhá-lo, libera a família a compreender o diagnóstico, colocar numa linha do tempo e assim tomar decisões mais favoráveis. Eu não vou nem dizer que são racionais, porque é impossível a gente tomar decisões racionais, mas são decisões com mais embasamento na realidade e não no romantismo ou nas emoções. E com isso a gente favorece que essa família tome decisões que serão mais bem-sucedidas no longo prazo. É nesse sentido o trabalho. Ótimo. Explorando esta pesquisa que eu citei no início, 6 em cada 10 participantes do estudo têm pelo menos 50 anos e 27% deles têm 60 anos ou mais. Cláudia, tem uma porcentagem até que grande em que um idoso está cuidando do outro e aí entende que tem que ter uma atenção especial? Então, você viu como isso é interessante, esse número, né? A gente pega, né, o familiar que está cuidando, às vezes ele tem uma doença crônica que é tão grave quanto aquela doença, um reumatismo, uma artrite, uma artrose, um problema de joelho, ou questões emocionais, depressão, problemas com sono.
E são gravíssimos, são problemas importantes. E às vezes o paciente que ele está olhando tem Alzheimer, né? E está sendo cuidado, está recebendo os melhores tratamentos que estão disponíveis no momento, ou às vezes um tratamento de câncer. Mas a pessoa que está cuidando não está olhando a artrite, não está olhando o problema do sono, não está olhando a questão da depressão, não está olhando a questão do estresse. Porque por ele mesmo, ele também já tem uma vida avançada, né? Hoje em dia, 50, 60 anos não é nada, nossa perspectiva de vida hoje está muito estendida. Sim. Então, 50 anos, 60 anos, você está no meio da sua vida produtiva, mas você já viveu meio século, então você já tem experiência. Então, essa pessoa ela acaba ocupando um lugar ali porque ela já tem experiência, ou, de novo, né? Trazendo essa questão, ou porque naquela trama familiar ela é a mais próxima, ou ela que tem mais acesso, ou mais ascensão sobre o doente, mas ele já é uma pessoa que já viveu 50 anos, 60 anos, que também tem suas questões e também precisa se preparar para as próximas décadas. Então, aquele esquecimento, né, o autoesquecimento no cuidado do outro vai acarretando doenças crônicas, neurológicas, físicas e emocionais que no final se tornam tão importantes quanto. Então, não podemos negligenciar, não podemos mesmo. Eu sempre insisto, não podemos negligenciar, temos que enfrentar, porque é o meu dia a dia, eu vejo isso acontecendo e as famílias estão lidando com essas questões sem terem alternativas muito claras. Tá. Nós fazemos um trabalho, mas na sociedade, no esquema social que nós temos hoje, com os convênios, então achei essa pesquisa muito interessante, porque ela pode servir de norte para políticas públicas, para os convênios, novas possibilidades de olhar para esse familiar cuidador, que não da maneira como eles estão hoje, se organizando como dá. Né? Nós atendemos, mas nós atendemos num grupo pequeno que nos chega, né? Acho que precisa ser um olhar mais público mesmo, com muito cuidado para essas pessoas, que dê a elas uma condição, no mínimo, de trabalho, né? Como se ela fosse de fato um cuidador profissional e não um cuidador familiar profissional. Não sei como eu não tenho essa resposta, tá, Gabriel? Estou levantando bolas aqui. Mas um questionamento interessante, porque ela já tem a sua função, às vezes ela já tem esse trabalho e tem esse segundo, terceiro turno aí, né? Exatamente. Eu conheço, né, atendi famílias em que a mãe pede, e assim, o Brasil como um todo, já que a gente entrou, perde força de trabalho, né? Uma mãe que pediu licença não remunerada do seu trabalho, um trabalho público, inclusive, na época, para cuidar de um filho que tinha sofrido uma overdose e entrou num estado neurológico muito, muito complicado. Uhum. Essa mãe era muito jovem, estava beirando os seus 40 e poucos anos, o rapaz tinha 20 anos e ela pediu licença do seu trabalho. Então, assim, você vê que nós perdemos a força de trabalho de uma pessoa qualificada aos 40 e poucos anos. Sim. Né? Também presenciei um caso, né, de uma irmã que também era executiva, tinha um cargo de gerente alto, uma empresa extremamente bem formada, e foi cuidar da irmã, porque na teia familiar e tal, ela entendeu que era ela que tinha que ir. Então, também ela deixou o seu cargo para ir cuidar. Não é o mais comum, geralmente é a pessoa que está numa transição de vida, está desempregado, ou aquela que já cuida, né? Tem isso também, viu, Gabriel? Tem as pessoas na família, já tem aquele que já é profissão mesmo. Eu ouço muito, eu já enterrei 3, né? Fala assim, o que quer dizer? Quer dizer que eu já cuidei de 3 pessoas da família. Sabem que eu cuido, então quando aparece alguém já me chamam. E você vê como é sedutor esse lugar, né? Exato. O lugar onde eu vou correndo e ocupo e eu tenho um lugar de destaque. Não podemos negar que é um lugar de destaque na família. E que às vezes leva na brincadeira, mas carrega este fardo e essa responsabilidade e às vezes nem sabe também, né? Não, por isso que a gente chama de Canto da Sereia. Né? O título do capítulo
É Canto da Sereia. Ótimo. Ô, Cláudia, você citou 2 exemplos que eles correspondem exatamente com isso que eu vou falar agora. Você citou uma mãe e uma irmã. E outro dado é que as mulheres são a maioria das cuidadoras familiares. 83%. Que análise dá para fazer do porquê que a mulher assume essa responsabilidade e os homens não? Eu corro o risco de dar uma resposta muito generalista, considerando que meu trabalho ele é muito específico, porque eu considero família por família, familiar por familiar, tá? Mas, fazendo esse olhar mais geral, a mulher ela tem mais necessidade, vou me matar agora, hein? A mulher tem mais necessidade de ser aceita, né? de ser considerada como alguém que cuida. Então, a mulher acaba pulando mesmo na frente. E tem a maternidade, né? Tem o espírito maternal mesmo da mulher, que já tem essa coisa que vem na nossa essência feminina, do cuidado do bebê, né? Do cuidado ali da criança, do cuidado do filho, mesmo o filho adulto. Então, já tem. Então, é uma certa transferência que a mulher faz para esse lugar que ela não, às vezes já não tem mais a maternidade tão pulsante, ela já cumpriu o papel dela ali, e ela então faz um deslocamento dessa maternidade para outro lugar. Então tem essa relação. Mas estou correndo risco aqui de... Não, tranquilo. Eu estou acompanhando a sua linha de raciocínio. Eu estou pensando pelo lado do homem também, que não assume essa responsabilidade. Justamente por isso que você acabou falando, não, da mulher, da questão da responsabilidade, eu já vejo mais o lado do homem, de uma certa ausência, justamente por isso que você acabou citando. Ela tem mais facilidade, ela vai se dar melhor, e ele acaba se ausentando. A mulher tem mais jeito, né, com as coisas de casa. Esse é o discurso, tá? Não estou justificando. Não esse é o que discurso. deveria ser assim. A mulher tem mais jeito. Se vai ter que fazer uma higiene íntima. A mulher já fez a higiene íntima do seu bebê, já fez da sua criança. Se vai ter que dar comida na boca para aquele familiar, né? A mulher já fez isso algum dia. E o homem também não dá para negar, e aqui sem juízo de valor nenhum, tá? Por isso que eu estou tomando cuidado com o que eu estou dizendo. O homem ele fica mais no papel de ser cuidado. A mãe cuida do menino, da menina e do menino. Então, o homem está nesse lugar mais de cuidador e a mulher é convocada depois a ser mãe e cuidar também. Então, tem essa questão. Mas não é... Mas você vê que tem cuidadores homens, tem claro. Isso. Inclusive, de profissão, tem muitos cuidadores homens que eu acho lindo, né? São muitos enfermeiros, pessoas que se especializam nisso, porque o homem tem a força física, ele tem esse tônus muscular que o paciente acamado, ele precisa, né? Sim. Você precisa tirar a pessoa da cama, precisa pôr numa cadeira e empurrar ou dar um banho. Então, eu acho muito bonito quando a gente consegue unir, né, esses dois lados, esse lado da maternagem e o lado esse lado forte, mais robusto, muscularmente falando, do homem. E você pode oferecer, por exemplo, para o seu familiar, uma mescla disso, né? Quando é possível, claro. Sim. Ter cuidadores especializados, você poder oferecer uma mescla disso. E a introdução dos cuidadores profissionais, e agora sim, né, dos cuidadores profissionais, ela tem que ser, preferencialmente, deveria ser feita logo no início do diagnóstico. Principalmente quando nós estamos lidando com idosos, e se for uma demência, um Alzheimer, ou alguma doença de Parkinson, alguma dessas demências senis, né? Que a pessoa aos poucos pode ir perdendo a memória, pode ir perdendo a autoconsciência, o espaço temporal. A gente tem introduzido o cuidador antes dele começar a perder essas funções cognitivas, é melhor, porque depois é muito difícil do paciente aceitar o cuidador. Não. Muito difícil você querer introduzir, e aí você tem um cuidador familiar que está lá fazendo esse trabalho há 10 anos e ele adoece, às vezes vem a óbito, às vezes acontece, morre antes do familiar adoecido, e aí a família precisa incluir ali um cuidador e não consegue,
porque o paciente já não aceita mais. Sim. O portador lá da doença, ele já não aceita mais. Então, também é importante saber a hora de introduzir o cuidador profissional, para que ele esteja já com o vínculo fortalecido quando o paciente, em um momento posterior, não tiver mais condição de reconhecer as pessoas. Ele não reconhece as pessoas, mas ele mantém vínculos. Ele tem condição de manter vínculos. Sim. Então, isso fica preservado, né? E aí favorece a família depois, porque ela consegue ocupar o lugar dela, né? De filho. Eu sou filho, eu não sou cuidador. Eu sou a esposa, eu não sou a cuidadora. Porque quando a esposa se torna cuidadora, ele perde a esposa. No fim da vida, você perde a esposa. As coisas se confundem, né? Confundem. E é tão importante, né, você no fim da vida ter a esposa, né? A pessoa que você amou, que passou a vida inteira com você, estar ali íntegra como esposa, e alguém fazendo o cuidado, aquele cuidado mais delicado e bruto, mais físico, de limpar, de carregar, e você pode ser a esposa, né? Pegar na mão, ler um jornal, ler uma história mesmo que a pessoa não está entendendo mais. Se você estiver no papel de cuidador, não vai ser possível. Né? Então, o paciente ganha cuidador, mas não ganha, mas perde a filha, perde o irmão, perde a esposa em vida, né? Então, são movimentos que eu acabo vendo as famílias fazerem, né? E no meu trabalho com as famílias, a gente tenta dar essas correções de rumo, né? Ajudar a família a fazer outras escolhas que possam restaurar os papéis que cada um tinha, entender quais são os vínculos que a doença foi esgarçando, ajudar a recompor esses vínculos. Então, eu vou sendo testemunha aí desses movimentos todos. Ótima explicação. Hoje nós estamos falando sobre os desafios do cuidador familiar e profissional aqui no nosso país. 19 é o nosso DDD, 978293776. Se você quiser participar, ainda dá tempo, 1h35. Cláudia, outra informação importante, 80% desses cuidadores familiares não têm cursos na área de saúde e 83% de todos os entrevistados não são remunerados pelo trabalho que exercem. É uma questão séria de saúde também, né? 80% não tem uma formação na saúde para poder lidar com este paciente. É séria e triste. Eu tive um caso, eu não atendi esse caso, mas eu quero trazê-lo aqui só para a gente ter... Vou contar um caso que vocês vão ver a profundidade do problema. Eu não atendi esse caso, mas ele chegou até mim. Um senhor que teve câncer no estômago e ele saiu do hospital estável, mas se alimentando por sonda. E montaram home care, e nem aconteceu no Brasil, tá? Aconteceu na Inglaterra, mas poderia ter sido em qualquer lugar. Ele foi para casa com um mini home care, montaram um mini hospital lá, né? Porque ele precisava ser monitorado, mas ele estava estável. Tá. Então, o prognóstico é que ele melhorasse, e ele não melhorou. Ele se tornou anêmico, ele foi piorando, todos os índices dele foram piorando, e levavam para o hospital, ele melhorava, voltava para casa, ele piorava, e qual que é a intenção hoje, né, dos médicos, da equipe médica? É que o paciente vá para casa. O ambiente hospitalar hoje, ele é um lugar perigoso, com bactérias e poucos leitos para muita demanda. Então, você não pode ocupar um leito com um paciente que está crônico. Então, manda para casa. E em casa, a família tem acesso a ele, ele tem acesso às visitas. Então, assim, teoricamente, o paciente em casa ele vai estar melhor, em melhores condições. E eles descobriram que a esposa estava numa depressão profunda e, sem perceber, óbvio, ela não estava alimentando ele direito. Ela não estava, era por sonda. Tá. E a psicóloga do hospital, então, conversando com ela falou uma frase assim, né, sem perceber. Aí ela falou assim: eu não dou essa comida para ele. Essa comida não é a minha comida. Ele adorava a minha comida. Então, assim, não é por mal, ela não estava fazendo porque ela queria, ela estava doente também, ninguém estava percebendo.
e por estar mentalmente doente, emocionalmente doente, e porque o vínculo dela com ele, né, tinha muito a ver com esse cuidado à minha comida, ele adora a minha comida, e pediram para ela para justamente dar uma comida que não era a comida dela, era uma comida, né, num tubo, e aquilo emocionalmente para ela foi insuportável, ela então bloqueou. Imagina uma pessoa que, você olhando assim, ela estava apta, né, a exercer todas as funções sociais, mas ela bloqueou essa questão, então ela não estava alimentando ele. E então eu contei essa história, Gabriel, que é muito triste, né? Sim. Mas só para ilustrar como familiar, não é porque ele não fez um curso, não é só porque ele não fez um curso, é porque as relações emocionais entre ele e o paciente adoecido, o familiar adoecido, elas são muito mais profundas e geram impedimentos da ordem que a gente nem consegue imaginar a um olho rápido, né? Só através de uma investigação mais profunda. Então, é mais do que não ter o treinamento adequado. Sim. É mais do que isso. Eu sei que laboratórios hoje fazem um trabalho maravilhoso, né, de atendimento telefônico, WhatsApp, as dúvidas sobre como ministrar determinada medicação. Mas vai além dessa pesquisa, né? Não estou falando que é 100% do caso, claro, estou contando um caso de extrema exceção. Mas eu escolhi esse para a gente ver as camadas com as quais a gente está lidando às vezes. Né? Nós estamos lidando com muitas camadas emocionais que, às vezes, a simples educação, né, um curso técnico de cuidador, pode amenizar, mas dependendo da situação, ela não vai sanar. E é claro que se o familiar tiver algum tipo de treinamento, muito melhor. O que tiver, melhor. Mas nós temos que ficar atentos que, por não ser esse o papel dele, porque o papel primeiro era de mulher, de filho, de primo, de irmão, esse pode prevalecer em algum momento e confundir esse cuidador, né? Esse cuidador familiar. E ele não exercer nenhum dos dois papéis adequadamente. Então, é um problema bastante significativo aí. E, de novo, né, o que eu estava falando, que bom que essa pesquisa trouxe em números, né? Está muito fácil da gente entender. Muito simples da gente compreender o tamanho do problema que precisa ser enfrentado. E agora, em números, algo que talvez você já tinha, né, este contato, já tinha aí a ideia e agora ela se concretiza através dessa pesquisa nacional. E, Cláudio, você entende que esse assunto ele ganha uma importância a mais pelo envelhecimento populacional aqui no Brasil? Nós temos mais de 33 milhões de idosos. No futuro, daqui a alguns anos, esse número deve dobrar. Temos que discutir cada vez mais esse apoio psicológico, a tomada de decisão enquanto aos cuidados dos idosos, seja ele familiar, mas de preferência que tenha este apoio de um profissional? Olha, eu concordo com essa abordagem que você deu, com esse viés que você pegou aí agora, que nós estamos vivendo mais. Nós estamos vivendo mais e mais tempo com as doenças. Então, se antes você ia para o hospital e acabava morrendo, hoje você vai para o hospital, volta para casa e vive muitos anos com aquela doença. Então, a doença ela sai dos ambulatórios e dos hospitais para dentro de casa. Essa já é uma novidade. Então, a gente vai viver com a doença, não é o paciente que está adoecido, é ele que está aqui dentro de casa adoecido. Então, nós vamos viver mais tempo, nós vamos viver mais tempo com a doença e nós vamos conviver mais tempo com a doença dentro de casa. Então, essa é uma questão, a gente precisa estar preparado para isso. Segundo, no Brasil nós temos uma característica, né, dos nossos idosos, às vezes, ainda serem arrimos de família. Às vezes o filho e o neto ainda dependem financeiramente do avô, que adoeceu e que vai ter uma pensão. E aí o filho para de trabalhar para cuidar do pai, né, do avô, e aí esse avô falece e ele não tem mais, aquele filho já não tem mais nenhuma capacitação profissional. Então, a gente pode estar gerando, né, pode estar contribuindo, não sei qual é a palavra, o verbo aqui que a gente poderia usar, mas a gente pode estar diante de um acontecimento, de que daqui a alguns anos, quando esses primeiros idosos falecerem, esses que ainda são provedores,
nós vamos ter uma geração de pessoas que não se especializaram, não trabalharam, não desenvolveram a própria vida e não são produtivos. E não são produtivos, então não têm uma remuneração. Alguma coisa, o Estado, sistema de saúde, previdência, não sei, talvez tenha que se haver com isso no futuro aí de algumas décadas. Sem dúvida. E também nós temos que considerar, esse estresse emocional, né? Porque você adoecia e tinha um parente que adoecia e morria, você lidava com luto. Agora nós estamos lidando com o luto, que eu chamo, né, no trabalho que eu realizo, eu chamo de luto simbólico. É o luto daquela pessoa que já foi, né? Então ela era um homem produtivo, arrimo de família, que tomava todas as decisões, agora é uma pessoa com Alzheimer no canto da sala. Então eu tenho que fazer o luto daquele pai que eu tive. E todo dia eu tenho que atualizar esse luto, porque é uma doença, especificamente o Alzheimer, é uma doença degenerativa e que essa pessoa vai se tornando cada dia uma outra pessoa. Então eu tenho que fazer um esforço emocional muito grande de todos os dias fazer um pouquinho do meu luto, que normalmente não é feito sozinho, né? Por isso que o trabalho que eu faço também ajuda nisso, porque é impossível você fazer isso sem ter um lugar apropriado para fazer isso. Por conta própria, né? Por conta própria, porque emocionalmente é muito custoso, é muito doloroso, mas você vai tendo que fazer o luto daquele pai, daquela pessoa, né? Então é muito doloroso, porque isso vai durar décadas. Se a gente olhar a outra ponta, uma criança que está nascendo e ela foi diagnosticada, por exemplo, com síndrome de Down, a mãe, o pai, a família também vai ter que fazer o luto simbólico daquele bebezinho que eu imaginei e que o que nasceu não corresponde a ele. A gente chama de enxoval psíquico, né? Eu faço o enxoval, faço as roupinhas, o sapatinho, mas eu faço também o enxoval psíquico. Vai jogar bola igual o pai, vai gostar de viajar igual a mãe, né? Tem essa idealização. Essa idealização. E aí o bebê que nasce, ele não consegue vestir o enxoval psíquico, né? Ele não cabe no enxoval psíquico. Então eu também tenho que fazer um trabalho de fazer o luto simbólico desse bebê que está na minha frente, mas que não corresponde àquele bebê sonhado, e me disponibilizar através desse luto simbólico para receber esse bebê, que está ali, de verdade, esse existe. Sim. O outro é na minha cabeça. Esse existe. E o que esse que existe precisa? E não o que eu desejei para o outro eu vou oferecer para esse. Que é o que eu mais vejo, né? Eu começo a oferecer para essa criança aquilo que eu queria oferecer para a outra. Então eu quero que ela jogue bola, fale inglês, toque piano. Ela não pode. Ela pode tocar piano, falar inglês, jogar bola do jeito dela. Não do outro jeito, né? Sem dúvida. Precisa fazer esse luto simbólico e não é fácil fazer sozinho, né? Então, para fechar a pergunta que você me fez, que é uma pergunta muito aberta, eu podia falar muito mais. Mas então nós temos uma doença que vai ficar mais tempo com a gente, nós vamos viver mais tempo com a doença, mais tempo com a doença dentro de casa e com mais exigência emocional para esses lutos, para esses ajustes simbólicos, emocionais que eu preciso fazer. Então é uma demanda e sem tempo para acabar, né? De longo prazo. É o quê? 1 ano, 2 anos? Eu vi aqui na pesquisa que a maior parte dos cuidadores, ela está cuidando do seu paciente há mais de 5 anos. A maior parte, não, acho que 37%, se não me engano, agora me falhou, está cuidando há mais de 5 anos. Então, há mais de 5 anos pode ser 15, né? Não sei. Sim. Não tem uma média ali. Então, é um trabalho aí que precisa ser olhado mesmo. Cláudia Barroso, psicanalista, muito obrigado pela disponibilidade do seu tempo, todas as informações que você passou aqui para a gente deste assunto que é extenso, que é importante, os desafios do cuidador familiar, do cuidador profissional, que também é bastante desafiado e que às vezes não tem a remuneração como deveria ou não tem este reconhecimento. Já fica o convite aqui para uma próxima oportunidade para a gente poder voltar a falar sobre este e outros assuntos.
Gabriel, eu que agradeço a TV Câmara de Campinas pela oportunidade, pelo convite. Queria convidar, se você me permite, os seus telespectadores a visitarem minha página no Instagram, o @bmi.care, e também nosso site, www.bmi.care, né? Care de care, C-A-R-E. E eu estou à disposição, sempre que vocês precisarem, vai ser uma honra para mim e um prazer estar aqui com você e todos. Muito obrigada. Nós aqui agradecemos a presença da Cláudia Barroso aqui no Câmara Notícia, falando sobre os desafios do cuidador familiar e profissional. A você aí de casa, um recado importante, hein? Continue aqui na TV Câmara Campinas, porque daqui a pouco, a partir das 2h da tarde, tem reunião da Comissão Permanente da Mulher. O Câmara Notícia fica por aqui. Muito obrigado pela sua companhia, pela sua audiência. Voltamos amanhã ao meio-dia. Até lá. Tchau, tchau.